Seja qual for o assunto, Lord Leyland é o maior sucesso e fortuna da Abyssal Bomb Forest Academy. O olhar que o líder do Farol da Noite atirou em Nissa insinuou alguma coisa, e não importava o quanto ela tentasse esconder um indício de alegria. Apareceu em seus olhos. Quanto maior a reputação de Leyland, melhor para a academia. Com sua fama, a Abyssal Bomb Forest Academy definitivamente seria capaz de se expandir enormemente sob sua administração. Ela poderia até realizar mais do que todos os diretores anteriores puderam. Essa foi a pequena razão pela qual Nissa estava se esforçando tanto para convidá-lo a se juntar a eles. Se eu pudesse fazer uso do bom relacionamento deles e fazer com que Leyland se tornasse um professor famoso na academia. A ideia era que Nissa tremesse em sua excitação, talvez estivesse sorrindo mesmo em seu sono. Também, parece que vejo muitos velhos amigos dos Magos da Luz aqui. O magus de olhos verdes olhou para Nissa com um meio sorriso. Sim, existem alguns. Torre de Ringue de Marfim da Enea, Four Seasons Garden. Praticamente todas as grandes organizações de magus ligeiras enviaram secretamente pessoas para fazer contato conosco. Como era basicamente impossível escondê-lo dele, Nissa apenas assentiu e admitiu. Parece que sua reputação os aterrorizou. O líder riu de uma maneira estranha, como uma coruja no meio da noite. Os magos da luz e da escuridão coexistiram na costa sul. No entanto, os magos da luz evidentemente eram muito mais fortes e ocupavam a maioria das regiões ricas em recursos, e os magos negros só podiam sobreviver em lugares escondidos nos cantos. Os líderes dos magos da luz os reprimiram constantemente. Com a aparição do Gargamel, havia agora um confronto de 3 vias. Os magos escuros e claros poderiam ter parado temporariamente de lutar, mas a inimizade entre eles não havia sido resolvida, apenas inibida pela existência de um poderoso inimigo externo. Agora, com o mago da Estrela da Manhã que havia começado como um magus sombrio, isso era mais do que suficiente para que os magos da antiga luz fossem como gatos em tijolos quentes. Com esse pensamento, um sorriso de escárnio apareceu nos lábios do líder. Diretor Nissa e este senhor aqui. Neste momento, Krupp apareceu diante de Nissa, e foi como se a figura de uma cobra brilhou em seus olhos. A aura da linhagem que ele havia causado até mesmo ao líder, que era um magus de nível 3, sentiu seu coração palpitar. O patriarca está disposto a conhecê-lo. Por favor, venha comigo. O cabelo e os olhos de Krupp quase se tornaram completamente negros, partículas elementares de trevas extremamente densas enquanto se esforçavam para superar uns aos outros e se mexerem em seus poros. Tal cena surpreendeu Nissa e o líder. Tendo dito isso, Krupp liderou o caminho enquanto Nissa e o líder transmitiam mensagens uns aos outros secretamente. Então este magus é o neto desse senhor? O descendente da família Farlier? Os olhos do líder estavam cheios de curiosidade. Afinal de contas, um poderoso Rank 2 magus era muito raro na Costa Sul. Qualquer um deles poderia assumir uma organização e ainda possuir imenso poder. Ele obviamente só avançou muito recentemente. Enquanto na história, é comum que isso aconteça com os descendentes de magos do alto escalão, mas... Uma sugestão de hesitação apareceu em sua voz. Sim. Este magus não é descendente de Ciri Leyland, mas apenas um ramo de seu irmão. Nissa sabia o que ele queria perguntar e deu a resposta. Um parente lateral. Seus olhos se arregalaram antes que ele abaixasse a cabeça para rir. Agora tenho ainda mais expectativas em relação a Ciri Leyland. Estava aqui. Krupp levou Nissa e o líder para um grande salão. Lá, muitos magos já estavam à espera, mas havia 2 grupos totalmente diferentes. De um lado estavam magos, com muitos usando vestes negras de mago. Suas auras eram geladas e malignas. Depois de ver a chegada do líder do Farol da Noite, muitos se aproximaram e o saudaram como mariposas em chamas. Os magos do outro lado, que viam isso principalmente, bufavam, não parecendo muito bons. Eles estavam vestidos de branco, com muitas decorações de plantas que representavam a vida nele. Luz e uma aura sagrada começaram a emanar de seus corpos. Ele ligou para todos de uma só vez? Eu tenho cumprimentado o líder do Farol da Noite por todo esse tempo, mas isso...
Nissa rangeu os dentes e sua expressão se tornou um sorriso irônico. Com o poder absoluto de Leylin, aquele pouco de autoridade que ela tinha como diretora era provavelmente mais leve do que uma pena aos olhos do abissal algum professor de floresta. Assim, depois de serem ordenados por Leylin, eles fizeram o que ele pediu sem hesitar e até mesmo deram a ela o equívoco de que a haviam abandonado. Não! Isso não foi um equívoco. Nissa sabia muito bem que, enquanto aquele homem dissesse que queria ser o diretor da academia, ela seria imediatamente obrigada a renunciar à sua posição. Felizmente, ele nunca gostara de poder e status. Além disso, a academia era muito pequena para ele, a ponto de ele poder virar o nariz para ela. Nissa, que pensou sobre isso, finalmente relaxou, o pouco de preocupação que ela tinha desaparecido. Todos! Krupp estava na plataforma no meio do corredor com Darlie ao lado dele. Enquanto ela não tinha sofrido modificação na linhagem, ela estava observando Leylin e aprendendo com ele. O conhecimento de Leylin era abundante e ele podia dar respostas perfeitas a todas as suas perguntas, o que era muito benéfico para ela sem que ela soubesse disso. Chamas piscaram, e Leylin flutuou acima do lugar onde o mestre deveria estar, olhos negros examinando o ambiente. Uma aura aterrorizante e vasta que era como incontáveis estrelas no céu encheu o salão. Todos os magos que Leylin olhava nos olhos, se o Rank 2 Nissa ou o líder 3 do Farol da Noite sentiam uma dor penetrante em seus olhos, e subconscientemente abaixavam a cabeça, até curvando a cintura. Saudações, Lord Leylin. Tendo percebido pessoalmente a aura de Leylin e quão aterrorizante ele era, os magos não tinham desilusões sobre sua força. Rise! Vendo os muitos magos que se curvaram, Leylin levantou os braços ligeiramente. Imediatamente depois, os magos abaixo da plataforma sentiram-se sendo levantados por uma corrente de ar quente, mantendo-se dentro da força que eles não podiam se opor. Os magos não podiam deixar de ficar em pé, com os olhos cheios de espanto. Receio que seja verdade que este senhor já tenha avançado para ser uma estrela da manhã. O líder do aluno do Farol da Noite relampejou. Ele agora não tinha nenhuma dúvida sobre Leylin, que derrotou facilmente um mestre de primeira linha dos magos da luz e até mesmo destruiu seu trunfo final, a espada da vareza. Leylin olhou através. Farol da Noite, Torre do Anel de Marfim Enea, Jardim das Quatro Estações, Trono do Esqueleto. Além do representante da seita matadora de espíritos, todos no mundo de magos da Costa Sul haviam chegado. Essas organizações magia de alto e baixo nível de luz eram muito conhecidas no passado. Agora, porém, eles só podiam se arrastar a seus pés. No entanto, Leylin nem sequer se mexeu. Os magos sob a plataforma não podiam dizer a expressão de Leylin sob a máscara e apenas baixaram as cabeças com humildade. Leylin continuou a falar, eu me pergunto para o que todos os magos vieram aqui? Os magos trocaram olhares. A razão pela qual eles estavam aqui era principalmente para verificar o poder de Leylin e sua atitude. Com base no que aconteceu, não havia dúvidas sobre sua força. Apenas exibindo a ponta do iceberg, eles ofegavam em admiração, e ninguém se atrevia a testá-lo pessoalmente com uma batalha. Além disso, a atitude desse senhor em relação às duas facções parecia bastante branda. Não era bom nem ruim, como se não tivesse ambições de unificar a Costa Sul. Esta descoberta teve muitos magos leves suspirando de alívio. Lord Leylin. Neste momento, o líder do Farol da Noite se destacou. Fale. Leylin estendeu o braço e fez um gesto educado para ele continuar. No interior, ele estava suspirando um pouco. Nos seus dias de acólito, ele uma vez viu o líder durante o banho de sangue pela dimensão secreta. Naquela época, apenas um olhar poderia causar-lhe ferimentos graves ou matá-lo. No entanto, as mesas tinham mudado. Com apenas um olhar, ele imediatamente seria atingido pelo terror e morreria miseravelmente. Por favor, perdoe-me por minha ousadia em dizer isso, mas, você já se tornou um rank 4 magus. O líder do Farol da Noite hesitou, mas acabou perguntando. Coisas como status há muito perderam o interesse por ele. A única coisa que o atraía e fazia com que ele investisse sua mente e corpo era uma sede em direção a um reino mais elevado. Ouvindo essa pergunta, o salão se acalmou. Todo mundo assistiu Leylin em expectativa.
essa questão. Quando ele estava prestes a responder, um sorriso apareceu em seus lábios. Por favor, me perdoe, mas vou responder isso mais tarde. Vamos primeiro conhecer um amigo. Um amigo? O líder ficou atordoado e imediatamente notou duas figuras fracas translúcidas pressionando o eitlado de um ser demoníaco que de repente emergiu do vazio. Isso é, o Gargamel da seita matadora do espírito. Entre os dois assassinos vazios havia um ser demoníaco da alma. Tinha uma máscara de demônio com chifres e seu corpo estava tão concentrado quanto um cristal negro. Vastas ondulações da alma foram transmitidas de seu corpo, fazendo com que as expressões desses magos mudassem. Este foi um nível que ultrapassou todos aqueles que estavam avançando em direção ao caminho da Estrela da Manhã. Isso é realmente o Gargamel. Definitivamente! Essa força que é misturada com ressentimento e loucura é algo que todos os magos que já viram isso mesmo não conseguiram identificar erroneamente. Muitos magos sussurravam incessantemente um ao outro e depois observavam Leylin com reverência em seus olhos.